Oi gente, tudo bem? Já pensou em ficar uma semana, 10 dias comendo super bem uma comidinha gostosa, feita em casa, sem precisar cozinhar todo dia? Então é isso que eu vou te mostrar. Eu sou a Camila do Bendita Mamãe e vou mostrar pra vocês como que a marmita funciona aqui em casa. Já faz algum tempo que eu venho compartilhando no meu Instagram como eu tenho feito marmitas, né? Como eu preparo marmitas e como isso tem ajudado na produtividade do meu dia. E aí eu quero trazer aqui pra vocês todas as etapas que eu faço até chegar a marmitinha pronta, né? Uma coisa que é importante a gente esclarecer é que marmita hoje tá na moda. É legal, a gente não precisa ter vergonha de chegar em algum lugar, abrir a sua bolsinha, tirar a sua marmita e comer, porque hoje todo mundo leva marmita. A gente come muito mais saudável e tem uma economia enorme, tá? Tá muito caro comer na rua. Né? Então, não se preocupe quanto a isso. Então, como que eu faço? Eu me planejo com antecedência quais são os pratos que eu vou fazer. Eu separo ali de 2 a 3 tipos de carne, né? Um frango, 2 tipos de carne. Eu gosto muito de frango, meu marido gosta mais de carne. E quais são os acompanhamentos que eu vou utilizar para cada carne. E aí eu saio às compras. Eu compro tudo que vai compor aquela marmita, né? Para acompanhar aquelas carnes. E trago tudo para casa, higienizo tudo de uma vez. Então, nesse dia, no dia de produção de marmita, tem muito trabalho. Eu gasto ali em média de 4 a 6 horas para produzir marmita de 7 a 10 dias, né? Depende do tipo de comida que eu tô fazendo, qual é o cardápio da vez. E aí eu higienizo todos aqueles legumes, tudo de verdura que eu vou utilizar e começo a cozinhar. Como eu já sei o que eu vou fazer, então, por exemplo, o meu fogão tem 5 bocas, né? Só que tem uma boca que é maior, que a carne geralmente eu faço nessa boca. Dependendo da panela que eu uso para fazer a carne, porque eu faço em grande quantidade, eu não consigo utilizar todas as outras bocas. Então eu tenho que cozinhar por etapas, né? Eu não consigo fazer tudo de uma vez. Então eu pego ali, vou fazer aquela carne, sei lá, uma rabada, que é uma carne que meu marido adora quando eu faço a marmita. E aí eu não consigo usar outras bocas, então eu coloco ali a rabada e já vou preparando tudo que vai de acompanhamento para essa rabada. E assim eu vou fazendo. Primeiro eu faço a rabada, depois eu faço um outro, depois eu faço, né? Depois eu faço um frango, depois eu faço uma outra carne. Tem alguns pratos que a gente gosta e a gente não se incomoda de repetir. O Kleber adora rabada, então eu sempre faço. Lasanha de abobrinha é uma coisa que a gente gosta muito. Moyashi, que é aquele broto de bambu, também a gente gosta. Eu gosto mais do que o Kleber, eu acho. Rocambole de carne moída fica muito gostoso. Coxa e sobrecoxa de frango a gente utiliza muito. Então tem uma série de pratos. Depois, se vocês acharem legal, eu posso preparar um cardápio do que a gente está acostumado a fazer aqui. O que é importante ficar bem claro, gente? O que eu tô compartilhando com vocês aqui é o que funciona pra minha família, o que dá certo pra gente. Eu não sou nutricionista, apesar de ter consultado ela fez uma dieta pra mim e uma dieta pro Kleber. Então, o que a gente come tá balanceado pra gente e pro nosso objetivo. Então eu indico fortemente que você consulte um nutricionista para poder equilibrar a sua marmita. O que eu coloco basicamente na minha marmita? Proteína e legumes. Deveria ter um carboidrato também, mas mais pra frente eu vou falar porque que nem sempre tem. Eu faço ali o planejamento de tudo que vai ter naquela marmita e começo a cozinhar. Na marmita eu coloco apenas o que é cozido, não coloco nada cru. Para salada eu tenho um outro preparo que eu vou falar também daqui a pouquinho. Então, o que eu utilizo para montar as minhas marmitas? Depois que eu cozinhei lá a proteína e os legumes, de acordo com o que eu vou botar na marmita, então, por exemplo, eu faço um frango, um moyashi e um brócoli. Aí eu utilizo essas embalagens aqui, tá? São embalagens descartáveis, mas a gente reutiliza essas embalagens. Essas aqui são livres de BPA, então ela pode ir direto no micro-ondas e aí eu vou organizando a comida aqui dentro. Eu sempre tento organizar de maneira que fique bonita, que fique agradável aos olhos, porque apetece muito mais quando a comida tá bonitinha do que você fazer aquele mexidão aqui dentro. Então eu utilizo essas embalagens aqui, eu tenho esses 3 tamanhos. Essa aqui é a marmita do nosso dia a dia, ela não precisa ir cheia, lotada, tá, gente? É suficiente. Se eu não me engano, essa aqui é a de 750 ml.
Essa aqui que ela é um pouquinho menor, porque dependendo do preparo do acompanhamento eu preciso de uma embalagem menor. E esse aqui que é um potinho redondo que eu gosto de fazer sopas e caldos pra gente consumir à noite, né? Então é uma outra coisa que funciona super bem também, é você deixar uma sopinha e um caldinho para comer à noite. Eu tenho um problema muito sério com a alimentação da noite, é a hora que eu mais escorrego, porque é a hora que eu já tô mais cansada, que eu já fiz um monte de coisa no dia, eu não quero cozinhar de jeito nenhum. Eu não gosto de jantar, eu não gosto de repetir ou de comer outra marmita, porque a gente sempre tem mais de uma opção de marmita, exatamente porque eu fico um período longo de dias sem cozinhar. Então, você ficar 10 dias comendo a mesma comida é chato, né? Você perde o apetite. Então, por isso que eu faço de 2 a 3 tipos, porque aí a gente vai variando, né, nesse período. E a outra coisa que eu faço também é preparar as saladas. Pra mim, eu preparo na hora, porque é muito rapidinho, não me toma tempo nenhum. Eu já mostrei lá no Instagram também que eu compro aquela embalagem que vem já vem as folhas lavadas. Eu sei, gente, já me deram várias dicas que lavar é super fácil, que é só lavar, centrifugar, botar no potinho. Mas eu já tentei várias vezes e eu não lavo. Então, o que acontecia? As minhas folhas perdiam. E depois que eu descobri esse saquinho, ele é mais caro, é bem mais caro que um pé... Não é bem mais caro, não. É mais caro que um pé de alface, por exemplo, mas ele vem um mix de folhas, então eu consumo uma diversidade maior de folhas. Porque se eu comprar, por exemplo, um maço de agrião, um maço de rúcula e um maço de alface, deve dar salada para 15 dias aqui em casa. Então, essa embalagem que já vem as folhas lavadas, eu já tenho tudo misturado. Eu compro 2 a 3 ali, dá pra semana numa boa. E tá sempre bem fresquinho. Pro Kleber, eu utilizo esses potes de vidro. Esse aqui, inclusive, é um do Pão de Açúcar, mas a gente utiliza muito, você pode comprar, ele já vem assim, prontinho pra usar, mas a gente usa muito, faz a reutilização da embalagem. Esse aqui é um que eu adoro. Ele é de açúcar de coco e ele tem essa boca super larga, então fica fácil tanto para colocar quanto para tirar a salada. Ele é bem melhor do que esse aqui, que inclusive eu surrupiei da minha mãe. Mames, o seu potinho está aqui. A boca é bem mais larga, né? Aqui no vídeo não dá pra ver muito bem, mas é bem mais largo mesmo, então é melhor. E aí o que eu faço na hora de preparar a salada? Eu coloco primeiramente azeite, uma pitadinha de sal, e aí se você gostar de molho de salada, é a hora de você colocar um pouco de mostarda, um pouco de mel. E iogurte tem que ter um pouco de cuidado, porque ele perece muito rapidamente, então é sal, azeite, mostarda, uma pimenta do reino, algum outro temperinho que você gostar. Eu tenho algumas ervas aqui, ó, que de vez em quando eu gosto de colocar também. Tenho ervas finas, salsa desidratada, fica bem gostoso. Então aí você coloca por baixo, né? O tempero da salada e os itens mais úmidos, mais molhados. Então, tomate, uma cenoura, uma couve-flor, um brócolis. E aí, gente, é muito interessante você pensar no que tem aqui. Porque, por exemplo, se tiver brócolis aqui, talvez não seja interessante você botar o brócolis na salada. Por isso que é muito importante o planejamento do que você vai fazer para colocar aqui e o que você vai fazer para completar aqui, tá? Então eu coloco isso, tomate, cenoura, um brócolis, uma couve-flor. Se você quiser colocar umas lascas de queijo também fica super gostoso, palmito, até frango desfiado você pode colocar aqui. A sua salada até inclusive vira uma refeição completa se você estiver aí querendo ficar bem fininha, de repente é uma opção. Grão de bico, milho, tudo funciona aqui. E aí você vai escalonando e por cima você coloca as folhas, porque ele precisa ter menos contato com a umidade. Gente, dura uma semana na geladeira, fica fresquinho, eu faço 5 a 6, porque às vezes eu acabo comendo uma na pressa também. Se você não quiser fazer um caldinho para comer à noite, você pode deixar a salada também. E aí você pode colocar um frango desfiado, uma carne picadinha, porque você já tem a refeição pronta para quando chegar em casa à noite também. Então funciona super bem, é super prático, super dinâmico, né? E muito econômico, tá? Eu falei do carboidrato, por exemplo. Quando eu vou preparar as marmitas no potinho, eu não coloco arroz. Aqui em casa a gente não come arroz. Primeiro porque a gente quer manter o shape. Segundo porque eu não acho que o arroz fica saboroso congelado. Então eu prefiro a marmita saborosa sem comer o arroz
do que colocar o arroz e ele ficar... Eu não gosto da textura do arroz quando congela. E eu já observei que todos os acho que é tubérculos, né, que a gente chama, que tem mais carboidratos, eles não ficam saborosos congelados. Batata inglesa, batata baroa, mandioca, inhame, eu não gosto da textura dele quando descongela, então eu evito colocar na marmita. O que funciona bem? Se você fizer o purê, então o purê da batata baroa fica uma delícia, o purê de batata fica muito gostoso, por quê? Quando você descongela, a água que o descongelamento libera se mistura ali naquele purê e aí não altera o sabor, fica bem gostoso, tá? Então eu não utilizo, quase não tem carboidrato na minha marmita, apesar de que na minha dieta que a minha nutricionista passou e na dieta do Kleber também tem carboidrato, mandioca e batata doce, ela sempre orienta a gente a consumir. Então a batata doce, ela não perde tanto sabor. De todos esses que eu falei, é o que fica mais saboroso. Mas eu não coloco sempre não, tá? Então eu evito colocar o carboidrato. Então assim, por exemplo, alguns pratos são prontos, escondidinho, fica super gostoso, porque aí você pode fazer como se fosse um purê da mandioca também, se você quiser fazer com mandioca, funciona super bem. Então tem alguns pratos que ficam mais saborosos que os outros, né? Alguns itens que ficam mais gostosos do que os outros. Então já falei das embalagens, já falei das saladas. Tem algumas coisas que não vale a pena congelar de jeito nenhum. Eu até fiz uma colinha aqui, vou pegar. Iogurte não fica bom congelar. Ovo, de jeito nenhum, ele perde a textura. Se for cru, então ele vai... como ele aumenta, né, ele muda. Então o ovo, quando ele muda do estado natural para o estado congelado, por exemplo, não fica bacana, ele até explode no congelador, então a gente não congela ovo. A maionese, ela separa os ingredientes, então não fica bom de jeito nenhum. Folhas, elas queimam, então couve, alface, todas essas folhagens não ficam bom depois de congeladas, a não ser que você refogue, né? E aí já é um outro procedimento. Existe um procedimento que a gente utiliza para congelar legumes que chama branqueamento, que eu também posso trazer um vídeo para vocês ensinando como é que faz. Você dá um choque de temperatura nele e aí você pode congelar. O branqueamento é muito legal porque, como eu falei no começo, a marmita pode não funcionar para todo mundo. Tem gente que tem família muito grande, aqui em casa funciona porque são 2 marmitas por dia, uma para mim e uma para o Kleber. E a comida da neném eu faço no começo da semana, ela só janta em casa. E eu faço 2, 3 vezes por semana, mentira, eu só faço 2 vezes por semana. E eu deixo na geladeira mesmo, eu não congelo. Sim, ela come comida requentada igual a gente. E dá super certo, sempre tem comida pronta. Mas falando do branqueamento, ele é um procedimento que vai fazer o seu legume durar mais tempo. Você vai dar um choque térmico nele e pode guardar ele no congelador que ele fica fresquinho. Então cenoura, abobrinha, chuchu, beterraba, brócolis, você pode guardar por um tempão no congelador. E aí, se a marmita não funciona para você, é como se ele tivesse pré-preparado, porque ele já está cortado, higienizado e praticamente meio cozido, então fica muito mais fácil de você preparar a sua receita. Para quem não funciona a marmita, porque eu sei que tem muitas famílias que não se adaptam ao sistema de marmita, o branqueamento pode ajudar muito, tá? Então folhas não fica legal congelar, fruta também eu não gosto de congelar, fruta é uma coisa que, na minha opinião, é pra gente consumir fresca. Quando que eu congelo a fruta? Quando a banana já tá bem madura, ali na fruteira, ninguém tá comendo, eu coloco no congelador e aí eu faço tipo sorvete, banana, morango, maçã. Eu só congelo se eu for consumir ela congelada mesmo, né? Não, descongelar para comer não fica bom porque perde totalmente a textura. Tá? Então gelatina, creme, pudim, essas coisas não funcionam bem. E aí você pode colocar macarrão, se você fizer questão de ter um carboidrato na sua marmita, o macarrão fica mais saboroso que o arroz, tá? E aí eu não sei como que é o seu apetite pelo arroz, se você vai conseguir ficar sem ele. Então, funciona super bem aqui em casa a marmita. Essas são algumas das dicas que eu sempre uso, né? Eu sempre utilizo na hora de preparar. E uma coisa que eu queria falar, gente. Essas marmitas, elas são um preparo, uma dica, um planejamento muito legal para quem tá grávida.
Isso foi uma coisa que quando eu ganhei a Malu, se eu já soubesse, se eu já operasse essas marmitas, teria me ajudado muito, que eu teria preparado bastante o quanto coubesse no meu congelador de marmita com antecedência, e aí teria me ajudado muito no período pós-parto. Então, se você vai fazer alguma cirurgia, se você tá perto de ganhar neném, pensa aí se a marmita não pode te ajudar. Pode fazer lasanha, pode fazer panqueca, pode fazer sopas, caldos, tem uma série de pratos bacanas que você pode fazer, escondidinho, estrogonofe, fica uma delícia. A marmita de estrogonofe é super gostosa, só que aí não tem o arroz, né, gente? Quem tá acostumado a comer estrogonofe com arroz, talvez substitua aí o arroz por um purê, alguma coisa assim que fica mais bacana, tá? Eu espero que essas dicas ajudem vocês. Me conta aqui embaixo se esse tipo de conteúdo é legal, se ele colabora aí com o dia a dia de vocês, porque tem uma série de coisas que eu já aprendi, né? Eu ia falar que eu tô aprendendo, mas que eu já aprendi, que já faz mais de 6 meses que eu tô utilizando aqui em casa e que tem me ajudado muito, e eu posso trazer aqui para compartilhar com vocês. Eu tô preparando um vídeo super legal, o meu canal tá bem no comecinho, então se você acha que vale a pena eu continuar produzindo esse conteúdo, dá uma forcinha, clica aí no botãozinho que tá em algum lugar para se inscrever, e quando a gente atingir 50 inscritos eu vou trazer um vídeo bem engraçado para vocês, tá bom? Bem divertido, na verdade. Um beijo, boa sorte nas marmitas!